Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça. Amados filhos, celebrando esse segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a olhar de modo muito especial para o chamado de Deus. Esse chamado de Deus que, como fez com Abraão, quer fazer conosco. Quer nos tirar de onde nós estamos para nos levar a outro lugar. Mas aqui, meus filhos, Deus não quer simplesmente fazer que nós nos desloquemos no sentido material, ou seja, vou tirar quem está aqui no gradinho e vou levar ali para o patronato, ou o contrário. Deus está querendo nos tirar do nosso lugar na existência. Por quê? Porque Deus sabe que por causa do pecado, eu e você não estamos ocupando aquele que é o nosso lugar. E por isso, ao passar nos chamando, não fala simplesmente, escuta, muda de vida aí onde você está. Mas Ele passa nos convidando sempre, larga o lugar que você está e vamos para outro. Sai dessa forma de existir e vamos para outra. Deus não só deslocou Abraão de Ur dos Caldeus para uma terra prometida, não. Deus foi no ser de Abraão, e por isso ele muda o nome depois para Abraão, e ele tira aquele homem do lugar da existência que não era o dele, e o leva para um lugar que era dele, para a partir dali começar a transfigurar Abraão em Abraão. E a mesma coisa Deus quer fazer comigo e com você. Deus hoje de novo passa na minha e na sua vida e nos chama, e ao nos chamar nos desafia a nos deslocarmos. Só que aqui uma coisa muito importante: Deus não quer nos levar para um lugar novo, no sentido de um lugar que não era nosso e agora passou a ser, não. Deus quer nos levar para onde é o nosso lugar. Deus nos chama para ocuparmos a nossa vaga na vida. Ouvi essa expressão do Dom José Otácio, ele pregando o retiro para nós, em uma das meditações, ele falava sobre isso. Nós estamos ocupando o nosso lugar na vida, a nossa vaga na vida. Uma pergunta importante que a gente tem que se fazer diante do plano de Deus, porque às vezes a gente olha para a vida e fala assim, mas eu estou seguindo Jesus e nada está mudando. Eu ouço a palavra de Deus, eu me esforço e parece que tudo na minha vida vai do mesmo jeito. Mas aí a gente precisa levantar a cabeça e olhar e ver, diante do chamado de Jesus, eu ocupei o meu lugar na vida. Porque a transfiguração é isso, meus filhos. A transfiguração é uma mudança na existência, e Deus quer nos transfigurar a todos com a sua graça. Deus quer pegar a sua graça e mudar a nossa existência. A gente confunde muito o processo de conversão, e em certo sentido não está errado, mas a gente sempre fala da conversão como ser um homem e uma mulher novo. Só que a gente ignora que esse novo não é ser uma coisa diferente, mas é voltar para a originalidade que Deus nos pensou, para a qual Deus nos criou. A gente trata esse novo como se fosse algo totalmente oposto, no sentido de que Deus quer converter a minha vida, e a partir de agora eu vou deixar de ser Padre Mateus e eu vou virar Padre Lucas. E aí você troca o seu nome aí. E aí a gente faz da conversão quase como que uma mudança de ser. Só que a conversão não é isso. A conversão é esse processo maravilhoso da transfiguração, que devolve a plenitude da graça à nossa existência, que nos faz novo na medida que nos devolve a originalidade que Deus nos criou, porque Deus não criou ninguém no pecado.
Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança. E a transfiguração, na graça de Deus, é esse processo de permitir que a graça vá devolvendo em nós aquilo que o pecado foi destruindo, e vá nos devolvendo essa originalidade, quase que não sai, para qual Deus nos fez. E para que isso aconteça, eu e você que ouvimos o chamado de Deus, nós temos que nos dispor a seguir o Senhor e perguntar: eu estou ocupando o meu lugar na vida? Isso não é papo de psicologia barata não, gente, porque às vezes a gente ouve isso assim: padre, conversa de autoajuda. Não. Se eu não estiver ocupando o meu lugar na vida, diante do plano de Deus, a graça de Deus não vai poder florescer como tem que florescer. Não vai. Porque ela sempre vai encontrar um obstáculo. Porque se eu não estou ocupando a minha vaga na vida, se diante do chamado de Deus, eu não tirei a minha vida do lugar que não era dela, para colocar no lugar dela, a graça de Deus sempre vai encontrar uma trava. E aí são as mais diversas. São as situações que vão acontecer na minha vida, que vão me contrariar, e porque eu não estou ocupando o meu lugar, eu não consigo fazer uma leitura sobre a realidade que permite eu entender que, olha, isso aqui está fazendo parte do pacote. Se eu tivesse no meu lugar, eu seria capaz de, mesmo contrariado, olhar e falar: olha, está no pacote que Deus permitiu para mim, está no projeto de Deus para mim. Eu preferia que não tivesse, mas está nesse pacote. E vamos em frente. Mas como eu não estou no meu lugar, quando chega, o que acontece? Não, isso aqui não pode estar acontecendo comigo. Não é que não pode estar acontecendo, é que você não está no lugar certo para isso acontecer. Aí a coisa fica difícil, né? A coisa já não é tão agradável, aí ela vai se tornando insuportável, né? A partir do meu lugar da vida, eu sou capaz de me perceber à luz da graça de Deus, da originalidade que Deus me fez, e a partir de me perceber, eu sou capaz de entender o outro, e aí a minha forma de relação com o outro muda. Eu já não sou mais tão dependente da aprovação do outro. Fulano pensa assim de mim, tá bom, pensa o que quiser. Como diz Santa Teresinha, o que importa é o que Deus pensa de mim. Eu sei quem eu sou e onde é que eu tenho que estar. E se isso está acontecendo, maravilha, o resto a gente vai levando. Se eu estou no meu lugar da vida, a coisa vai de boa. Mas se eu não estou, aí eu fico preso, né? Essas validações mesquinhas do outro. Porque fulano virou a cara para mim, fulano na comunidade falou torto, falou assado. Essas infantilidades, né? Vai começando. E aí a graça de Deus não consegue me fazer dar passos. Porque enquanto eu perco tempo com essas infantilidades, eu não mudo de vida, eu não vou largando os vícios que eu estou arrastando, eu não vou percebendo as imperfeições verdadeiras que eu trago na minha vida e que eu preciso converter, porque eu ainda estou perdendo tempo com esse bando de ninharia. E tudo porque eu não estou no meu lugar. Porque se eu tivesse na minha vaga, a graça de Deus estava me fazendo: o que importa o que fulano pensa de mim quando eu tenho esse problema aqui para resolver na minha vida? Essa situação aqui real, desse pecado que eu preciso sair, que está atrapalhando a minha vida, essa imperfeição na minha forma de lidar com o outro, que às vezes faz o outro me entender de um jeito que eu não queria que ele me entendesse. Mas aí a graça não consegue me ajudar a perceber isso. Por quê? Porque eu não ouvi o chamado de Deus e fui ocupar o meu lugar. E como eu não estou ocupando o meu lugar, a graça não consegue me transfigurar. E aí eu fico ali, na minha relação com Deus. Outro dia eu falei isso aqui conosco, me recordo que o nome eu falei isso aqui com vocês. As nossas chateações com Deus, muito delas tem a ver com estarmos num lugar que não nos cabe na vida. E aí eu não me percebo diante de Deus como eu deveria, e também não percebo Deus como deveria. Hoje a palavra de Deus chama Abraão
e chamando a Abraão, passa na minha e na sua vida e nos chama. Nos chama para nos levar ao nosso lugar e ali nos transfigurar. Porque só a partir desse processo Ele vai poder nos tornar, como Abraão, uma bênção. Afinal, é isso que Deus diz a Abraão: se você se dispor a ouvir a minha voz e sair da onde você está para ir ocupar a sua vaga na vida, o que eu vou fazer por você? Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha como é importante, meus filhos, hoje, eu e você ouvirmos o chamado de Deus e irmos ocupar o nosso lugar na vida. Olha como é importante que a gente ocupe o nosso lugar, a nossa vaga na vida, diante do chamado de Deus, para que Ele nos transfigure, e nos transfigurando, nos devolva a originalidade para a qual nos criou, e assim nos torne uma bênção para nós e para todos. Essa é a proposta da transfiguração. É isso que Deus está nos convidando. Para isso Ele nos deu esse tempo santo da quaresma. E aí é importante que a gente se disponha a isso. Que a gente se disponha a, ouvindo a voz de Deus nesse tempo quaresmal, caçar a nossa vaga na vida. Sem subjetivismo, sem essa bobajada de, eu sou aquilo, eu sou empoderado. Não! O lugar que Deus me fez diante da sua vontade, diante do seu projeto para a minha vida, diante da sua graça para a minha vida, diante daquilo que Deus espera que eu colabore no projeto da salvação que Ele tem para mim e para o outro, e só isso, que já é muito. A vaga que Deus fez para mim, com os meus processos, é claro, porque não é porque agora eu estou na minha vaga que a coisa vai funcionar. Tem processos para acontecer também, mas a partir dali, ser transfigurado, até o ponto de podermos, como Pedro, a partir da vaga que Deus nos preparou na vida, dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom, Senhor, o lugar que o Senhor me preparou na vida, com tudo que Ele tem. A minha vaga na vida é boa, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus processos, mas essa vaga que é minha na vida é boa, e a partir dela eu me abro à sua graça, a partir dela eu aceito o seu plano na minha vida e eu quero colaborar com esse plano. A partir dela eu entendo o processo que eu preciso viver para que a minha vida se converta em uma bênção. Vamos pedir ao Senhor essa graça de poder, no ouvir do seu chamado, ocupar o nosso lugar. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça.